Oba, vou fazer um videozinho de economia, um shortzinho para você entender por que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Vou te dar dois exemplos, apenas dois. Você já viu, sabe o que é tuia ou tulha? No interior ainda existe, mas antigamente existia mais ainda. O fazendeiro, o sitiante, o dono do sítio, tinha uma tuia. Eles tinham um terreirão, eu sei porque eu vi. Eles tinham um terreirão, eu vi e vivi, porque eu conheço um pouquinho de commodity, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Vou te falar dois detalhes. O terreiro era para secar o café que se colhia. Então o dono do sítio, dos sítios, que o cara é rico, e tinha os pobres, como hoje também tem, está cheio pelo mundo. O rico tinha um sítio, 2 sítios, 3 sítios. O melhor cafezal era dele. Os cafezais piores, os mais fracos, ele arrendava. Tinha as casas dos arrendadores e ele arrendava os cafés. Digamos, ele tinha um sítio com 10 mil pés de café. Metade era café fraco, metade era forte. Forte era dele, porque ele tinha como pagar para cuidar. Se ele tivesse 5 sítios, era sempre assim. Então chegava, a colheita começa em maio, a colheita do café começa em maio. Todos os arrendadores colhiam o café, dava, como o sítio não era dos arrendadores, era o cara que arrendava, o pobre, metade, mais da metade do café, dava para ele que era o dono do sítio. E esses comerciantes, esses arrendadores pobres, chegava mês de setembro, acabava a colheita, eles não tinham dinheiro. Eles tinham que se sustentar. Então o que eles faziam? Eles pegavam o café deles, vendiam em setembro e outubro, eles vendiam tudo. Mas o dono do sítio tinha a tuia. Na tuia ele entulhava todos os cafés, tuia para entulhar. A tuia era um barracão. Você jogava café, você botava ali 1.000, 2.000 sacas de café, com uma canaletinha onde você abria para depois tirar o café. Mas isso ele só ia fazer depois de setembro, outubro, que todo mundo vendia o café. Tá cheio de café nas cidades próximas para comprar café. Tinha muito café, todos os pobres tinham que vender para sobreviver. Vendiam esse café. E lógico que todo mundo vendendo, o preço cai. Chegava mês de fevereiro, virado o ano, janeiro, fevereiro, já não tinha mais café no mercado. Todos aqueles cafés dos pobres que foram vendidos em setembro e outubro já se foram. Aí o que acontecia? O dono da tuia, o dono dos sítios, tinha várias tuias, cada sítio uma tuia entupida de café. Aí ele vendia o café num preço, o dobro do preço do que os arrendadores venderam. Logicamente que, além dele ter mais da metade de todos os cafés dos 5, 10 sítios, cada ano ele comprava um sítio a mais, cada vez rico, o rico fica cada vez mais rico, ele vendia o café por o dobro do preço, muito café que ele tinha estocado em todas as tuias, e comprava mais 1 ou 2 sítios. Cada ano ele comprava um sítio a mais, 2. Final de 10, 20 anos ele tinha fazendas. E os pobres não saíam disso. Mesma coisa acontece com o petróleo. Você já viu? Eu moro aqui na beira do mar. Tem aqueles navios lá no mar, aqueles petroleiros grandes, com aqueles barris grandes em cima, estoca parado lá. O que esses caras fazem? A mesma coisa do sitiante, do dono das fazendas, dos sítios, que hoje também acontece lá para o interior, São Paulo, interiorzão do Brasil aí, em qualquer parte do mundo. O que acontece? O petroleiro, ele vai lá, compra o petróleo em preço bom, na oferta, e para em águas. Lógico que isso existe, ele está lá na água, então o petróleo é dele. É uma commodity, aqueles barris cheios de petróleo, esperando que o preço que aconteça alguma coisa. 1, 2, 3 meses acontece sempre alguma coisa, como você vê acontecer agora com os canais de Hormuz, essas coisas todas aí. Você já sabe o que eu estou falando? Então, o preço que ele pagou, $50, 70 ao barril, cada barril, ele tem milhões de barris naquele navio.
Aí o preço explode para 100, 150 cada barril. Ele vai ganhar dobrado em questão de 2 meses. É mesmo. O paralelo é o mesmo. O sitiante cada vez mais rico e o dono do petróleo cada vez mais rico. Ou o dono do navio. É assim que funciona. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Rever esse shortzinho. Isso é um vídeo de 5 minutos aí, ó. Reveja, veja e reveja e aprenda por que o rico é mais rico e o pobre é mais pobre. Fiz um vídeo um pouquinho longo para isso, mas para você entender bem, porque se eu falar com poucas palavras em um shortzinho de 1 minuto, você não vai entender o que eu quis te passar. Até o próximo vídeo. Vou fazer mais para você. Eu faço vídeo de música, que eu sou cantor, eu faço pintura, eu faço todo tipo de vídeo, porque eu também estou aprendendo. E o conhecimento é poder, porque quem conhece, ninguém sabe o que é que você conhece. Então, conhecimento é poder. O poder do conhecimento é esse. Ninguém sabe o que você sabe. E o que você sabe, você guarda para você. Um vídeo desse só com conhecimento. Senão eu não poderia te fazer um vídeo desse. Não é verdade? Manda esse vídeo para seus amigos, para ele entender de commodity, entender por que o rico é mais rico, o pobre é mais pobre. Até o próximo vídeo.